Desocupação de imóvel arrematado em leilão. Posso entrar no imóvel porque eu já peguei as chaves? Quanto tempo demora? E se a pessoa tiver criança, filhos pequenos, isso impede a desocupação do imóvel? Em quantos dias esse imóvel vai chegar? Eu vou estar com as chaves desse imóvel na minha mão sem ter nenhum problema com a justiça? Essa e outras perguntas nós vamos responder hoje aqui nesse vídeo, logo após a vinheta. Olá, Nívia, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez. Tá aqui, esse é o terceiro vídeo da nossa série de 4 vídeos. E aí, se vocês quiserem mais vídeos, eu vou pedir para vocês deixarem aqui o seu like. Se a gente chegar aqui a 500 likes nesse vídeo, a gente vai fazer mais uma série com mais 4 vídeos sobre imóvel de leilão, tá bom? Mas agora aqui a gente vai falar de um tema que no outro vídeo a gente estava falando, depois a gente entrou aqui em off, ficou conversando aqui sobre algumas histórias, sobre algumas situações, e tenho certeza que se você tem interesse nessa parte de imóvel de leilão, arrematou imóvel em leilão, você precisa acompanhar aqui conosco essa parte, né? E aí até a primeira pergunta aqui, já pegando o gancho aqui, né, do que a gente tinha falado, e conta pra gente a história que você me passou, né, que um cliente arrematou um imóvel lá no início, há muitos anos atrás, arrematou um imóvel, você estava começando ainda, né, nessa área de leilão. E aí conta pra gente aqui o que aconteceu desse caos, né? Desse, como diziam antigamente, caos, né? Sabe, coisa de velho, quando fala caos, você entrega a idade, né? Pois Marcelo, assim, foi algo que foi uma boa experiência, né, no início aí da minha trajetória com leilões, e por isso que eu falo que é muito importante toda assessoria em relação à parte jurídica, porque de fato, aí por experiência própria, né, um imóvel que um cliente arrematou em 2016, o imóvel estava desocupado. Então isso é interessante porque mesmo o imóvel desocupado precisou sim ter uma assessoria jurídica nesse caso, porque mesmo com a liberação da construtora, no caso foi um imóvel arrematado diretamente com uma construtora aqui no Rio de Janeiro, a construtora fez a liberação da chave através de uma procuração, e a pessoa que foi lá para poder visitar o imóvel, né, abrir o imóvel, viu que de fato o imóvel na hora estava vazio, mas foi direto, né, através com essa procuração, mesmo passando pela administração do condomínio. Eu tô com a procuração, o síndico nem ninguém pode me barrar. Ninguém barrou. Que é o que muitas pessoas nos perguntam. Posso entrar no imóvel? Tá lá, tô com a chave, tudo bem. Exatamente. Aí conta o que aconteceu. E aí após isso, né, quando a pessoa descobriu que o imóvel, né, que a construtora liberou a chave, que estava tendo acesso a esse imóvel, esse devedor, ele foi lá e trocou a chave da fechadura, né? Ele trocou a fechadura, na verdade, da porta, e colocou algumas coisas de valor baixo dentro desse imóvel, só para constar que estava ocupado, né? Que estava sendo um imóvel habitado, que de fato não estava, porque não tinha nem luz, né? Enfim, não tinha lâmpada, não tinha nada. Todos no condomínio sabiam que esse imóvel estava desocupado, mas por conta do que aconteceu, a pessoa foi lá, trocou a fechadura e teve de fato muitos problemas, né? Tanto que após a pessoa entrou com uma ação judicial. Então isso é uma curiosidade que a gente trouxe aqui para esse vídeo hoje, porque o imóvel estava desocupado no edital. Estava vazio. Então, por isso, de fato, a gente fala que é muito importante a assessoria jurídica. E em outros casos, eu tenho muitas curiosidades, né, ao longo desse tempo. De fato, é o que eu costumo dizer. Realmente, fazer uma boa análise antes da arrematação é muito importante, desde o edital até o próprio imóvel em si, né? Porque como a gente trabalha 100% online, né, isso é interessante a gente falar também depois,
que, no caso, o cliente interessado em arrematar o imóvel, ele não necessariamente precisa visitar o imóvel, mas através da minha consultoria eu acho importante sim a gente visitar, né? Ver a região. Sim, a gente fala, a gente tem vídeo aqui que a gente recomenda isso, né? Antes de arrematar o imóvel, você ir até o imóvel, conversar com o síndico e tal. Para saber se, por exemplo, nesse caso, o imóvel estava desocupado, né, mas aconteceu isso, mas pode acontecer da gente ir no condomínio e o imóvel ele está sendo ocupado pelo inquilino, então acaba que a negociação fica muito mais fácil, mesmo através, né, da sua assessoria jurídica, você entrar em contato com o inquilino de uma forma, né, mais, não tão informal assim, mas assim, da gente conseguir negociar e o inquilino ele entende que o imóvel já é de outra pessoa, foi arrematado e então é isso que a gente costuma dizer também. E já que você comentou, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu recebo também muitas perguntas, né? Mesmo que alguns clientes sabem que eu não sou advogada, eu trabalho com toda a parte de consultoria, de análise das melhores opções e assim, alguns clientes falam assim, mas Nívia, e se tiver crianças? E se tiver idosos? Agora, queria que você respondesse, porque... Antes até, eu vou responder a sua pergunta, mas antes até de eu responder a sua pergunta, eu queria falar sobre essa questão de desocupação, né? Gente, a Nívia levantou aqui, contou aqui o que aconteceu, mas existem ainda outras. Mas só isso? Gente, existem ainda outras N possibilidades que podem te colocar numa situação muito delicada. Vamos supor que você não tenha entrado com uma ação judicial para se emitir na posse do imóvel, para ter a posse do imóvel, e você fez como a Nívia. Você foi lá com a chave, com uma procuração, ou com a chave, você mesmo, né, como arrematante do imóvel, entrou no imóvel. Você entrou no imóvel e pode ter um corpo, podem ter drogas, podem ter valores guardados no imóvel. Os móveis, gente, pode ter o imóvel pode estar todo mobiliado, né? Você pode chegar lá, pode encontrar outra pessoa no imóvel. Então, assim, são N situações que podem vir a ocorrer. E você pode também ter um problema com o ocupante que é espertinho, que quer se beneficiar ali. Ele perdeu o imóvel, mas ele quer tirar vantagem de alguma forma dessa situação. Então, por isso que às vezes as pessoas não entendem, né? Mas é por isso que a gente sempre recomenda que você entre com uma ação. Se não tiver ninguém no imóvel, você entrou com uma ação judicial de emissão na posse para você ter a posse do imóvel. Ok, você fez tudo certo, você não está perdendo absolutamente nada com isso, você está ganhando, porque se amanhã ou depois o ocupante, o devedor, o mutuário, ele aparecer e falar alguma coisa, vai falar, meu amigo, olha, eu fiz tudo aqui com base na justiça, tá tudo certo, você não tem o que reclamar, se você quiser buscar os seus direitos, você busca aí, mas eu fiz tudo certo, tudo correto, justamente para não ter problema. Enfim, e aí... respondendo a pergunta da Nívia, né? Mas tem criança no imóvel. Mas tem uma senhora. É o único imóvel, esse imóvel é um imóvel de família. Imóvel de família não pode. Gente, isso aí é mito, tá? Essa execução, esse leilão, ele ocorre com base na lei de alienação fiduciária. Esse imóvel aí, ele não é imóvel de família, tá? Até porque ele é um imóvel que é garantia de um contrato de financiamento. Quando essa pessoa ela deixa de pagar esse financiamento, o imóvel é a própria garantia. Então, ela não tem ali o que reclamar, não. Mas tem criança pequena. Gente, eu há muitos anos atrás já fiz emissão na posse de imóveis para o Banco Bradesco. Bradesco também, se quiser me mandar recebidos aí, pode me mandar. Fazendo aqui um merchan. Já fiz para o Banco Bradesco emissão na posse. Acompanhei, na verdade, né? Não foi eu que fiz, foi a outra advogada, porque nessa época eu era até estagiário. Isso tem bastante tempo, eu ainda tinha muito cabelo. Eu já fiz e com imóvel com crianças no imóvel, né? Já vi também emissão na posse sendo realizada recentemente com crianças. Então, assim, isso aí é um mito, né? Isso não tem relação com o processo, né?
com a questão da emissão. O imóvel não pertence mais àquela família. Então, aquela família, na verdade, muitas vezes ela está ciente, ela já deveria até ter saído do imóvel, só que eles permanecem, muitos, não todos, mas muitos permanecem até o último momento ali para sair do imóvel. E aí eu queria até te fazer uma pergunta agora, né? Que se as pessoas não ficam... aqui a gente recebe muito isso, né? As pessoas não ficam perguntando quanto tempo vai sair. Sim. Porque eu entendo, porque principalmente para quem quer investir, a pessoa pensa o quê? Pô, eu estou investindo, se eu ficar com o imóvel ocupado anos, né? Quanto que eu vou ganhar? Vou acabar perdendo, né? Porque eu tenho que pagar condomínio, se for apartamento e tal. Exatamente. E não perguntam isso para você, não? Perguntam em relação ao tempo, né, de revenda, vamos supor, ou de posse do imóvel. E embasado nessa pergunta, eu consigo fazer um cálculo dentro do custo total, né, que esse cliente, investidor, ou cliente que realmente queira comprar para a moradia, qual é o custo que ele vai ter durante o período. Né? A gente costuma fazer um cálculo aí mais ou menos na faixa de 6 meses, né, 180 dias, que é o prazo de arrematação, após a arrematação do imóvel, onde a gente dá a entrada na legalização e aí dentro disso faz toda a negociação de desocupação do imóvel. Sim. Eu acho que... 180 dias realmente é o prazo máximo, né? Eu acho que assim, pode ocorrer variações para menos e para mais, mas acho que 180 dias realmente tá um prazo bem justo para uma média, né? Eu já consegui fazer uma desocupação assim num prazo de 2 meses. Foi algo assim que de fato é porque as pessoas realmente têm muito esse medo da questão do imóvel estar ocupado. Mas, por exemplo, nesse caso era uma mulher, uma mãe de família, só com uma criança, e ela se sentiu um pouco constrangida, porque isso acontece, né? Então ela aceitou, pediu 30 dias para sair, né? A gente informou que o imóvel tinha sido arrematado, né? Então, assim, ela só pediu os 30 dias para sair. Então, olha que interessante, né? Ela aceitou, pediu esses dias e saiu do imóvel, e a gente conseguiu entregar as chaves para esse cliente, né? Investidor. Nós conseguimos entregar num prazo bem curto, né? Até antes do prazo que a gente costuma dizer de 180 dias, assim, para ter essa margem, essa tranquilidade de fazer todo o processo de desocupação do imóvel. Muito legal. Uma coisa que pode ser feita, né, também nesses casos, e eu aconselho que seja feita, né, você notificar, tem um artigo nosso no blog falando sobre isso, vou deixar ele passando aqui, fazer uma notificação mesmo extrajudicial, né? Entrar em contato com o ocupante do imóvel, saber quem é o ocupante do imóvel para tentar fazer um acordo, como a Nívia bem salientou aqui. Você fazendo um acordo, mas gente, não é acordo para dar dinheiro, isso aí eu sou totalmente contra. Tem gente que faz, mas é uma questão pessoal minha, entendeu? Geralmente eles pedem. Tem gente que pede, eu sou contra, mas se o cliente ele tiver bens, né? Por exemplo, mobília, reforma, algumas situações acontecem. Acho que a gente não pode ter radicalismos, né? Acho que toda situação ela deve ser muito bem sopesada, e isso também a gente orienta. Eu dou a minha opinião, né? Porque muitas vezes, quando você faz um acordo sem um processo judicial, você fica muito, nesses casos, você fica muito à deriva ali, sem ter uma garantia jurídica. Então, assim, é melhor que se for feito um acordo, que seja feito um acordo por um advogado da sua confiança, né, que seja especialista nessa área de leilões, em direito imobiliário, para aí sim você ter ali uma garantia. Agora, chegar para a pessoa e a pessoa falar, olha, me dá 5 mil, me dá 20 mil, me dá para sair do imóvel, gente, isso não existe, né? A própria lei de alienação fiduciária, ela fala que após a citação, a pessoa que estiver na posse daquele imóvel, ela tem 60 dias para desocupá-lo, né? A gente falando aqui de imóveis oriundos dos leilões extrajudiciais, tá?
Então, assim, são 60 dias para desocupar. Por isso que a gente fala muitas vezes, a Nívia pontuou muito bem aqui em 180 dias, porque a gente tem uma justiça que não é uma justiça rápida, né? A gente tem um processo aí da princesa Isabel que demorou 124 anos para ser julgado, foi julgado recentemente, fiz até um vídeo falando sobre isso. Então, é uma coisa que você precisa também estar atento, né? Nessa questão dos acordos. Se for fazer um acordo, faça um acordo amparado por advogado, por escritório de advocacia. Porque senão depois você pode dançar, né? Aí não adianta nada. Custas, normalmente as pessoas perguntam também, né? Custas judiciais. Quanto que custa para eu entrar com umas... Não honorários, tá, gente? Mas quanto que custam as custas judiciais para eu entrar com esse processo, tá? Olha, aqui no Rio de Janeiro, isso vai variar para São Paulo e para outros estados, mas aqui no Rio de Janeiro, as custas iniciais elas vão variar entre R$2.000 a R$3.000, tá? Pode ser um pouquinho mais do que isso, mas nunca menos, tá? Mais ou menos esse valor. Então você sabe que você vai ter que fazer esse investimento aí de custas judiciais para poder, principalmente se o imóvel estiver ocupado, para você poder desocupar. Bom, caramba, a gente falou pra caramba aqui nesse, hein? Mas se você ainda tem alguma dúvida sobre essa questão da desocupação do imóvel, né? No outro dia eu recebi um comentário, a pessoa falando, se você não souber quem é o ocupante. Gente, a gente, obviamente, vamos saber quem é o ocupante, e ainda que seja um ocupante desconhecido, né? A gente vai passar a conhecer, a saber, principalmente se for num condomínio, né? Principalmente se for num condomínio. Isso aí não vai obstar a emissão na posse do proprietário, do novo proprietário do imóvel que arrematou esse imóvel em leilão. Nívia, mais uma vez, quer fazer alguma consideração final? Ou já esgotamos por aqui? Bom, é isso. Por isso eu falei que realmente é um assunto super relevante, a questão da desocupação do imóvel estar ocupado. São muitos mitos e de fato a assessoria jurídica está te auxiliando nesse processo, é de extrema relevância. E aí eu quero agradecer mais uma vez. E bora pro próximo vídeo. É isso, pessoal. E não só a assessoria jurídica, você ter um advogado de confiança, um escritório de advocacia, mas também ter uma consultoria que vai saber ali os detalhes, o que está acontecendo, quem está ocupando aquele imóvel na real, enfim, e vários outros detalhes aí que quem quer arrematar um imóvel precisa saber. Bom, pessoal, obrigado pela sua audiência, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e nós vemos vocês no próximo vídeo.